A Toei Animation anunciou em outubro desse ano um novo anime para a franquia de Dragon Ball, Dragon Ball Daima. Basicamente, a premissa é o seguinte: vai vir um novo mal e esse mal vai tornar os nossos heróis, Goku e sua companhia, em versões infantis. E o que eu tenho para dizer é o seguinte: Dragon Ball GT não é tão ruim quanto vocês falam, mas vocês não estão preparados para essa conversa. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Lu. Aqui Animes e Mangás tem sempre espaço para o debate, uma boa conversa, uma conversa de qualidade. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Antes de você me cancelar, já tenta curtir, fazer todo esse processozinho, ajuda muito o meu trabalho que está começando. Um rápido aviso, uma prestação de contas, digamos assim, é que essa semana eu não postei vídeo porque, enfim, vida adulta, um pouco corrida, e é basicamente isso. Mas eu vou estar voltando essa semana, já estou adaptado. Essas próximas semanas os vídeos serão postados normalmente. E vamos direto ao que interessa, vamos direto a falar de Dragon Ball GT. Eu sei que você deve estar me chamando de maluco agora. Como assim, Luan? Dragon Ball GT é bom? Calma, a gente vai falar melhor sobre isso. Mas antes de falar de maneira geral, eu gosto sempre de partir de uma premissa pessoal, falar sobre a minha experiência particular com Dragon Ball GT, mas não necessariamente só com Dragon Ball GT. Eu preciso voltar um pouco para Dragon Ball Z para a gente ter uma visão mais ampla do porquê que eu tô trazendo essa defesa, digamos assim, de Dragon Ball GT. Quando eu era criança, e eu acho que não era só eu, né, nessa época, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, como no meu caso, começo dos anos 2000, porque eu sou de 2000, mas tem muita gente que tá me assistindo aí, que é de 95, 94, inclusive vocês estão ficando velhos, vocês já vão fazer 30. Brincadeiras à parte, vocês assistiram Dragon Ball Z e eu também assisti. E Dragon Ball Z foi uma experiência absurda, avassaladora, marcou geração, foi como igual o Cavaleiro do Zodíaco, mas Dragon Ball Z eu acho que tem até um pouco mais de potência, um pouco não, mais potência do que Cavaleiro do Zodíaco, apesar de eu preferir o Cavaleiro do Zodíaco, a gente tem que admitir que Dragon Ball Z alcançou muito mais, teve um leque, uma abrangência de público muito maior, e cara, foi simplesmente tão absurdo Dragon Ball Z, que muita gente só conhece anime, só começou a gostar de anime por causa de Dragon Ball Z. E o que encantava a gente como criança, e até hoje, e os jovens daquela época também, porque tinham jovens que assistiam naquela época, é a forma como era feito. Dragon Ball Z entregava arcos, né? Dragon Ball Z, a estrutura de Dragon Ball em geral, uma estrutura de arcos. A gente tem ali desde Vegeta até a Saga Buu. E a cada arco diferente era um escalonamento de poder maior, a gente via novos inimigos, novas versões. Uma coisa que Dragon Ball não faz muito bem é a história, a gente precisa admitir que a história de Dragon Ball não é muito boa. Mas os vilões, a construção estética... o Akira Toriyama, ele tem um senso estético simplesmente absurdo. Eu adoro o visual dele, esses tons mais lúdicos, o traço dele mais lúdico que ele dá pro universo de Dragon Ball, eu acho super legal, super maneiro, super jovial, eu diria. Mas história não era o ponto interessante, mas o escalonamento que acontecia em Dragon Ball Z era super legal, super bacana, e era assim... absurdo de ver cada vez inimigos mais poderosos, cada vez novas transformações. Aquilo ainda era muito mágico pra gente, era muito legal, empolgava muito poder assistir Dragon Ball esperando uma próxima transformação, um próximo inimigo e etc. Mas essa fórmula acabou se desgastando e a gente vê isso em Dragon Ball Super, sabe? O máximo que a gente conseguiu ali de hype tenha sido talvez o instinto superior. Mas de resto, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin e por aí vai, eu acho que já ficou um pouco piegas demais. Era só um topete pra cima com cabelo diferente. Mas, se formos olhar anteriormente, porque eu vim assistir só um pouco mais velho depois, eu não assisti criança porque eu já não era novo, eu não tinha idade, eu não era nascido, tinha vindo um pouco mais à frente. A versão Dragon Ball... tinha isso, né, sem ser o Z. Dragon Ball, primeiro, os mais velhos, que já tem mais de 30, assistiram quando era criança. Dragon Ball, ele tinha um espírito muito aventuresco, coisa que no Z já não tinha mais, entende? Ele tinha uma essência de aventura, e essa essência de aventura se perdeu no Z. E no Z foi que se formou uma grande base para Dragon Ball, digamos assim, para a franquia Dragon Ball. Mas quando você olha a questão do Dragon Ball em si, o primeiro, é muito mais lúdico, é muito mais aventuresco, é muito mais legal, no sentido de você explorar o planeta Terra. E aí quando vem Dragon Ball GT, e eu dei essa volta toda pra falar de Dragon Ball GT,
isso é retomado de volta. Tudo bem que é um spin-off, tudo bem que não tá dentro da cronologia original de Dragon Ball, mas esse resgate dessa essência aventuresca que Dragon Ball tinha é muito legal. E aqui a gente tem um propósito para essa regressão de idade do Goku, né, que é o protagonista. A gente tem um motivo da regressão de idade que é justamente essa volta para a essência. E aí a gente tem muitos pontos positivos nessa regressão e muitos pontos negativos também, inclusive mais negativos do que positivos. Mas eu tô aqui para fazer a defesa, então eu vou dar uma ressaltada nos pontos positivos. É claro que eu não vou deixar de falar mal, mas a gente precisa lembrar de algumas coisinhas que Dragon Ball GT tem e faz bem, e faz muito bem por sinal. Primeiro ponto, como eu falei, é o espírito aventuresco que Dragon Ball GT tem numa escala gigante, que é uma escala do universo. A gente conhece o universo de Dragon Ball, sabe? Os planetas, a gente só via nego caindo pra terra, a gente só via vindo de um canto para outro. Aqui a gente vê essa exploração, planetas diferentes, coisas diferentes, raças diferentes. E como eu já disse anteriormente, o Akira Toriyama, o visual do Akira Toriyama é um show, assim, sabe? O traço dele, como as coisas são feitas. É claro que ele não estava envolvido necessariamente no projeto, mas o traço era dele, a identidade visual era toda dele, a forma como os personagens eram criados e as transformações que vieram a posteriori eram todas dele, sabe? Tudo era essencialmente muito Akira Toriyama ali, em quesito visual. E visual é uma coisa que, para quem me acompanha, sabe que eu gosto muito, que eu prezo muito, e é um ponto que sempre conta muito para mim quando eu tô avaliando ou não uma obra. Então, a gente tem uma construção estética muito boa, uma exploração desses visuais muito bom, muito bem feita em cada planeta e tal. E essa coisa aventuresca, que é eu acho que poderia até colocar de maneira separada, que é justamente cada episódio ter uma aventura enquanto a história original corre. E isso é interessante, tá? Isso é interessante. A gente em Dragon Ball GT, a gente tinha arcos que começavam e terminavam em determinada quantidade de episódios ali, e que a história original seguia, mas a gente não tinha uma qualidade narrativa. Em Dragon Ball GT a gente tem uma qualidade narrativa não muito melhor do que a Z, mas a gente tem a gente sente que a história está caminhando de maneira mais organizada, eu diria, apesar de que em todo episódio a gente tem uma coisa que começa e termina, mas existe um objetivo maior, existe uma aventura maior, existe uma trama maior rodando, mas em cada episódio a gente tem uma aventura e tal. E isso é super legal porque assim evita a gente se desgastar. Por exemplo, eu, em um dado momento, quando eu estava assistindo o Dragon Ball Z Kai, eu me cansei de assistir a Sakabu. Eram muitos episódios. Coisa que quando eu era criança eu não me importei tanto porque, enfim, eles são cortados, entra comercial e etc e tal. Mas quando você pega direto pra assistir, dá uma canseira. E quando eu revi pelo Dragon Ball Z Kai, nossa, eram muitos episódios desnecessários que a gente podia ter cortado. Muita coisa poderia ter entrado em um período mais curto e estaria tudo bem. A gente tem uma noção mais corrida de senso de episódio, sabe? Em Dragon Ball GT, a gente não tem isso, a gente não tem esse senso corrido, a gente tem números de episódios interessantes, mas a gente tem tem coisas a serem colocadas nesses episódios. Tem aventuras individuais que começam e encerram ali, enquanto a trama maior tá correndo. Então você sente muito menos essa passagem de tempo do que em Dragon Ball Z. E isso é um ponto super positivo. Outro ponto que eu achei interessante é em um desenvolvimento mais humano do Goku, não só do Goku, mas dos personagens principais, que é o Trunks e a Pan. A gente tem um desenvolvimento muito mais humano pra eles. Porque vamos ser sinceros, de Dragon Ball Z a Dragon Ball Super, o Goku parece um bobão, e um bobão muito artificial. Falta um pouco de exploração da personalidade do Goku dentro da obra. Ele só é meio que mecânico demais, ele é só bobão demais pelo puro shonenzão, sabe? E é legal ver esse personagem inocente, etc e tal, mas falta explorar a personalidade dele. Por exemplo, o Luffy ele é basicamente um bobão também, mas a personalidade dele é explorado. É claro que eu não quero entrar no mérito de comparação porque a escrita do Oda é simplesmente surreal de boa, a forma como ele coordena a história e tal. Mas só para caráter de exemplo, no Dragon Ball GT o Goku continua sendo um bobão, mas tem exploração de quem ele é, da personalidade, da relação dele com a neta, da relação dele com o Trunks, porque é basicamente os três ali, com alguns momentos que a gente vê na Terra com outro núcleo, né, com os restantes dos heróis. Então a gente vê uma relação muito boa, uma relação do Goku com os personagens, que eu senti muita falta em Dragon Ball Z e que eu senti falta no Dragon Ball Super. Claro que em Dragon Ball Super teve vários momentos muito interessantes, mas faltou um pouco mais desse resquício
de humanidade que a gente vê no Goku, sabe, que a gente via no Dragon Ball e não viu tanto no Dragon Ball Z, mas essa exploração da humanidade do Goku eu achei super interessante. Cara, no Dragon Ball Super, o Goku não sabia o que era beijar na boca, sabe? Porra, peraí, o cara tem 2 filhos e neto. Não vamos forçar a barra também. E no Dragon Ball GT isso não acontece. A gente vê um Goku com mais humanidade, com mais exploração de quem ele é em essência. E a Pan também, apesar de eu achar a Pan muito chata, meu Deus, como a Pan é chata, eu acho ela também foi super bem explorada como uma outra protagonista, né? Assim como o Trunks também teve uma exploração muito boa dele, que ele não teve no pequeno tempo que ele teve no Dragon Ball Z. Então eu acho que isso tudo são pontos muito positivos para Dragon Ball GT e pontos que fazem ele ser revalidado como uma obra. Não necessariamente como uma obra boa, mas que fazem ele ser validados como uma obra legítima de Dragon Ball. Um ponto para mim que talvez seja muito negativo, e é negativo porque não tava com o envolvimento direto do Akira, ou Akira, como você preferir chamar, é que por mais que tenha voltado a essência aventuresca de Dragon Ball, por mais que tenha recuperado coisas que fazia falta no Dragon Ball Z, ele perdeu elementos muito importantes que eram necessários no Z. Sabe, essa coisa de urgência que eu não sinto muito. Eu acho que Dragon Ball GT foi o que talvez pegue mais de Dragon Ball GT, as pessoas não percebam, é que Dragon Ball GT foi um anime muito produto. Foi um anime que até porque era um spin-off, não tinha envolvimento direto do Toriyama, então foi uma coisa muito produto. E quando é produto demais, a gente sente artificialidade, a gente sente mecanismos de roteiro muito fáceis, por mais que em Dragon Ball em geral a gente releve muito, mas aqui tinha mecanismo de roteiro muito fácil. Teve alguns vilões que simplesmente não dava pra engolir. Eu sei que muita gente adora o Baby, mas eu acho o Baby chato, um vilão que não pega muito bem. Só gosto quando ele assume o corpo do Vegeta lá, quando ele possui o Vegeta, etc e tal. Mas eu acho o Baby meio, uma coisa assim, aquele rolê dos dragões também não foi legal. Essa construção de vilão do Dragon Ball GT pra mim não foi boa. Essa forma, eu amo a forma do Super Saiyajin 4, adoro a forma do Super Saiyajin 4. Mas outro erro também que a franquia como um todo tem é a falta de exploração dos seus coadjuvantes. Todo Dragon Ball não sabe explorar muito bem seus coadjuvantes, então também ficou pecando muito nisso. Talvez uma parte que eu tenha gostado foi aquele rolê todo lá do inferno, trazer alguns vilões de volta e etc e tal, isso eu gostei. Mas no geral, o que eu acho que é o grande erro de Dragon Ball GT é que ele é um anime muito produto. Ele foi um anime que num recorte ele foi feito pra vender mais boneco, pra vender mais coisa, pra vender mais action figure no geral, etc e tal, vender bolsa, mochila. Ele foi muito produto. Ele se perdeu um pouco porque não tinha um envolvimento do Akira ali, não tinha um envolvimento do autor, e por mais que os outros autores, né, as pessoas que escreviam o roteiro de Dragon Ball GT tenham talvez se esforçado para trazer o máximo da experiência Dragon Ball ali, eles falharam justamente porque existe uma pressão, existe todo um envolvimento ali de que aquilo venda, né? Que aquilo se torne uma coisa rentável. Então, no geral, eu acho que o grande erro de Dragon Ball GT tenha sido esse. É que, por mais que eles tenham recuperado algumas coisas muito importantes da essência de Dragon Ball como espírito aventuresco, eles perderam muito outras essências, como talvez a questão boa dos vilões, sabe? Que no Z tinha, aqui não tem tanto, e entre outras coisinhas. Então, mas o que pra mim pesa muito é esses fatores que eu já citei pra você. Mas no geral, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí no comentário o que você acha de Dragon Ball GT, se você gosta, se você não gosta. Se você, assim como eu, vê pontos positivos, mas também vê vários negativos. Mas no geral é isso. Eu acho que Dragon Ball GT hoje também tá datado. Não sei se vale a pena assistir. A não ser que você queira muito se colocar na cabeça e na mente da época. Mas eu acho que também envelheceu muito mal, diferente de Dragon Ball Z, que tem um envelhecimento um pouco melhor. Dragon Ball GT envelheceu mal. Mas, no geral, trazendo as minhas memórias, eu acho que ele é, sim, uma obra válida. Não sei se uma obra boa, eu diria uma obra complicada. Mas eu acho que é uma obra válida como Dragon Ball, sabe? Não acho que ele é esse bicho de 7 cabeças todos. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.